Ei Brasil! Meu nome é Leandro Rodrigues do canal Leomática Matemática e hoje eu vou gravar com vocês uma auleta maravilhosa e muito interessante. Nós vamos falar de Covid-19 versus gráficos, tá bom? Pra gente entender um pouco o que está acontecendo no dia de hoje. Antes de falar de Covid, eu quero falar da função exponencial. Na matemática, toda vez que você falar função, você vai levar ela de um gráfico, que vai crescer ou decrescer, tá bom? E existem vários tipos de gráfico. Pode ter gráfico em forma de reta, de parábola, de expoente, entendeu? Gráfico em forma de função inversa. Então eu tenho aqui, por exemplo, uma função exponencial e a forma geral, toda função começa com y. Vai ser igual a elevado a x. O x agora vai estar no expoente, por isso que ela chama exponencial. Esse a aqui, que é a base, não pode ser 1, tem que ser maior do que 1, e não pode ser 0. Isso é a condição de existência. Aí eu coloquei uma reta numérica aqui. Na reta numérica estão os números da matemática. Aí eu quis começar pelo 0, 1, o 2 está, por exemplo, aqui. O que está de vermelho é os números que podem entrar aqui no lugar do A. Então aqui, ó, aqui pode ter A aqui de 0 até 1 e pode ter A depois do 1. Perceba que a bolinha está aberta, significa que o A não pode ser 1 e nem pode ser 0, tá bom? Quando a bolinha está aberta, que o número não vai entrar. Mas pode ser, por exemplo, 1/2. 1/2 não é 0,5? Está entre 0 e 1. E pode ser 3, que está depois do 1, tá bom? Agora, se esse A for maior do que 1, tipo daqui para cá, essa função vai ser crescente. Então, ela vai começar lá de baixo, vai crescer dessa forma aqui, ó. Se esse A estiver entre 0 e 1, que é essa situação aqui, por exemplo, for meio, for 1/3, ela vai vir lá do alto, vai decrescer, tá? Infinitamente. E ela vai cortar sempre o ponto 1 e sempre o ponto 1. Por quê? Porque esse ponto que a gente para pensar é o ponto 0 no x e 1 no y. Se eu pegar esse 0 e substituir no lugar do x, todo número vai dar 0 dá 1. Por isso que aqui deu 1. E aqui é a mesma coisa, tá bom? Agora vamos falar um pouquinho do Covid, né? Covid-19, né? Todo mundo sabe que é uma doença causada por um vírus, né? Que começou mais ou menos aqui no mês de dezembro, no final do ano de 2019, por isso o nome Covid-19. E eu tenho certeza que isso aqui vai cair no Enem, tá bom? Então, quem está assistindo o jornal, o que você vai perceber? No dia 12 de março, né, foi comprovada a primeira morte aqui no Brasil. O primeiro caso foi dia 26 de fevereiro, tá bom? Que eu vi na internet. Então, vamos supor, se isso aqui for verdade, o primeiro óbito foi dia 12/3. Automaticamente está crescendo, foi crescendo, crescendo. Hoje, por exemplo, na data de hoje que a gente está, né, a gente sabe que tem uma curva que passa na televisão todo dia, tá, que estava crescendo, parou aqui. Inclusive, essa média aqui está mais ou menos 1.000 mortes por dia. Por isso que a gente tem que se conscientizar, lavar as mãos, usar máscara e ficar distante de quem a gente não conhece, né, gente? Porque tá mais ou menos, já tem 2, 3 meses que está mais ou menos 1.000 mortes por dia. Aí a pergunta que eu sempre deixo no ar, será que vai aumentar ou diminuir? Porque isso aqui vai ter de acontecer alguma coisa. Ou esse platô vai ter de aumentar ou diminuir. Platô é uma reta, tá? Que ela tende a ficar igual um planalto, tá vendo? Ó, parece um morro aqui, ó. Vamos fazer suposições aqui. Se uma pessoa, por exemplo, não ficar no isolamento social, não usar máscara, nem álcool gel, por exemplo, a doença vai aumentar. Então essa curva aqui, ela pode sim crescer, subir para cá, ó, tá bom? Pode ter um outro platô aqui, tá? A gente está torcendo para ela descer e acabar, né? A vacina já está praticamente pronta, né? Assim que ela for aprovada, né? A gente vai começar a tomar ela o ano que vem, 2000. Essa curva aqui, a tendência dela é cair, 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 tá certo? Lembrando que o vírus do Covid tem 300 nanômetros. O que é nanômetro? É uma unidade de medida 1 bilhão de vezes menor do que o metro. Então eu coloquei aqui o tamanho dele, ó, 300 vezes 10 elevado a menos 9 metros. Toda vez que você tiver a palavra nanômetro, NM, você pode substituir por 10 elevado a menos 9 metros. Eu estou querendo te dizer que é 1 bilhão de vezes menor do que o metro. Aí eu peguei esse número aqui, peguei esse menos 9 aqui e dei 9 pulos para a esquerda. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então ficou esse tamanho aqui de metro. Só que se eu tirar esses dois zeros daqui, a partir do 3 eu vou dar 7 pulos para a esquerda. Então o que eu fiz aqui? Eu peguei o 3 e multipliquei por 10 elevado a 2, que é o 100, porque 3 vezes 100 é 300, vezes 10 é menos 9. Nesse caso aqui eu tenho uma propriedade de potência. Eu vou conservar a base e somar os expoentes. 2 menos 9 dá menos 7. Então a resposta vai ser 3 vezes 10 menos 7 metros, tá bom? E eu queria terminar a aula falando o seguinte, aqui nós temos um gráfico, sempre você vai olhar no gráfico, aqui o que está acontecendo? No caso é óbito, morte e em relação ao dia. Então aqui quanto mais o dia passa, ó, essa linha roxa está te mostrando que os óbitos aumentaram e parou. E aqui a gente não sabe o que vai acontecer, só depende da gente, tá bom?
Por exemplo, pode ter na prova do Enem, aqui no lugar de óbito, casos, tá bom? Aí o gráfico pode ser um pouco diferente. Hoje, por exemplo, se a gente fosse fazer um gráfico de casos, só para terminar a aula, ficaria assim, olha. Começou aqui no zero, mas está só crescendo. Ontem mesmo eu vi na televisão que parece que foi contaminado 46 mil pessoas no Brasil. Então, e se está crescendo aqui o número de casos, a tendência é o número de mortes também aumentar, tá bom? Ainda mais que a televisão falou esses dias, que parece que esses dias, inclusive que eu pus o vídeo, né, nessa semana, muitos jovens estão pegando de 20 a 49 anos. E o problema todo é que essas pessoas vão levar a doença para dentro de casa. Não morreu ainda muita gente idosa, como a gente às vezes pensa que morre, por mais que está morrendo eu todo dia. Então a gente tem um risco muito grande ainda de morrer o triplo do que está morrendo. Então vamos pôr a mão na consciência, gente, tá? Eu como professor também estou tomando as medidas e pensar não só em você, pensa no outro também, porque essa doença não depende só de mim, depende de todos nós, tá? Enquanto a vacina não sai. E eu queria terminar minha aula com vocês aqui então, falando um pouquinho de função, de gráfico, tá? De Covid. Eu tenho certeza, 99% que vai cair isso no Enem, se não na redação, tá? Qualquer dúvida pode mandar no comentário, quando eu ver, eu respondo para vocês. No mais, eu queria só agradecer vocês e dizer que, e até a próxima.